A gente sempre, quando fala hierarquia, a gente tem uma ideia de algo superior e outro inferior, né? Mas a ideia de hierarquia na espiritualidade, ela é completamente distinta dessa ideia de inferior e superior. Isso a gente vai aprendendo muito quando vai se desenvolvendo, né? Que, por exemplo, assim, quando a gente vai caminhando, a gente vai lendo alguns livros, vai lendo algumas literaturas, e aí a gente vai querendo assim, puxa, eu queria estar naquele trabalho lá, eu quero ir para aquele serviço lá, que parece melhor, parece que se dá melhor com a minha, casa melhor com a minha energia. A gente diz assim, a gente vai caminhando, e aí a gente vai vendo que, vai aprendendo que na verdade, né, bem diferente, e por isso veio depois desse que a gente estava falando, né, bem diferente do que se pensa em relação a predestinado, existe uma coisa que é o descortinado, né? A gente vai descortinando aquilo que a gente realmente é. É muito diferente de entender um caminho predestinado. É descortinar aquilo que já sempre fomos. Então, por exemplo, se a gente sempre foi uma coisa e fez outra, a gente tem que fazer um caminho de retorno para aquilo que a gente era, né? Um retorno aonde? À essência. Tá? Então esse é o ponto principal. Então o caminho espiritual de fato verdadeiro é o caminho que nos faz descortinar, voltar à origem. Por isso a gente fala, voltou à origem, voltou a si, voltou ao seu princípio. Então, tem erros? Não tem erros, né? O que a gente fez foram determinadas escolhas perseguindo esse caminho original. Ponto. Algumas vezes essa perseguição, né, essa busca, ela nos leva a determinados caminhos que nos trazem aquilo que aqui nesse planeta é considerado um sofrimento, né? E sim, é sofrimento, a gente pisa em falso, a gente sofre com, sei lá, com a maldade alheia, né? Que essa maldade alheia também tem outras explicações que não compete agora, não vem ao caso, mas a gente sempre tem essa ideia de que existe uma coisa que mande, né? Quando a gente entra nesse fluxo superior, chamado fluxo superior, que está acima do livre-arbítrio, né, acima do livre-arbítrio, a gente vai entendendo que é, na verdade, esse retorno. A gente está muito acima daquilo que é a nossa necessidade usual ou aquilo que a gente pensaria que fosse nosso. Então, a gente vai assumindo determinadas tarefas que nunca antes a gente pensava que precisaria assumir. E isso é natural. Esse é o caminho de retorno à nossa essência. Então, um caminho evolutivo, ele vai mostrando muito isso, que vão ficando por terra determinadas necessidades e vão aparecendo outras coisas que nos completam muito mais. E quando se fala em hierarquia, da mesma maneira, parece que seriam umas mais importantes que outras. Não existe isso, porque se é hierarquia de fato, e não é egrégora, né? Se é hierarquia de fato espiritual, cada um já é um ser realizado que cumpre uma tarefa em um posto, né? Ou em um lugar que é o seu de fato, né? Não tem mais que estar fazendo retorno, né? Em algum momento, pode ser que sim, seja necessário aquele trabalho em outra fase, em outra parte, mas também já é uma questão de necessidade mesmo da energia daquele ser em outra parte. Então, quando se fala em reinos, ou hierarquias de reinos, significa que tudo está em um lugar. Tudo está em um lugar naquilo que nós concebemos aqui, né? Já para aqueles que estão mais avançados, já entenderam que no lugar original da dimensão original. Nessa dimensão, nem tudo está no seu lugar, mas tem representações da dimensão original. Se tem representação da dimensão original, então aí sim as coisas poderiam estar mais ou menos manifestadas naquilo que precisariam. Mas a gente sabe que, por exemplo, né, os reinos eles têm uma interação. Então, existe uma interação grande, né, do reino, se a gente considerar assim, o reino humano com o espiritual. Né? Lembra que eu sempre falo para vocês, né, dessa interação mútua que precisa existir, né? O reino espiritual ajuda o reino humano necessariamente ajuda o reino animal a se desenvolver, e como complemento existe esse reino vegetal aí que nos traz essência, nos traz tantas coisas, e tem alguns textos aqui que
o texto do tópico 175, Era uma Vez a Natureza, do Livro Azul, e depois um texto aqui da página 269 e 270 do Livro Branco, né, o livro Os Incríveis Seres de Dois Mundos, que a gente não pode esquecer que no meio das historinhas tem muita coisa guardada, escondidinha, que faz muito sentido e muita necessidade que a gente vá lá de vez em quando e vasculhe e entenda. Livro Azul, conversando sobre Moentian, tá? Livro Azul, conversando sobre Moentian. Tópico 175, Era uma Vez a Natureza, que fala um pouquinho disso, mas o texto mais importante, página 269 e 270 do Livro Branco. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver aqui. Então vamos lá para o Conversando. Estamos aqui no Conversando, tópico... Qual era o tópico mesmo? 175, vamos lá. Conversando, 140, 175. Era uma Vez a Natureza. Bom, inclusive aqui faz citação, né, do Livro Branco, do capítulo 21, que é esse que a gente vai ler depois, né? Então, aqui fala bastante, tá? Fala bastante sobre essa questão da conexão com o mundo animal, aqui especialmente do animal, mas tem algumas incoerências que às vezes as pessoas fazem. Tem também, a gente sabe assim, que às vezes, né, existe uma questão do... olha aqui, por exemplo, aqui, assim como o reino vegetal tem uma importante tarefa a realizar em conjunto com o reino humano, na sua entrega e doação incondicional, proporcionando sutilmente a vitalidade, energia e sustentabilidade para aqueles que ainda vivem segundo as normas da tridimensionalidade, o reino animal também tem seus atributos. Um desses sempre foi a troca emocional profunda, né? Quando um parceiro humano morria, o animal partia junto, né? E assim, outras coisas que tem algumas considerações aqui, que também tem um sentido um tanto diferente hoje, por conta de que existe uma coisa que a gente não tem mais, né? O ser humano não tem mais aquele contato com a natureza. O ser humano não tem mais o contato, não tem mais aquilo que a gente estava falando anteriormente aqui sobre o fluxo da energia em si, sentir esse fluxo da energia no nosso corpo por meio dali do energia em movimentos, né? A gente teria que ter também em relação à natureza, né? Sentir o fluxo dessa natureza, não propriamente para sentir a natureza da terceira dimensão, mas para sentir a natureza em relação a esse fluxo profundo que ainda emite determinadas, eu diria assim, frequências para o nosso ser, tá? E isso seria interessante da gente tentar analisar, mesmo quando se faz aqueles exercícios ali da energia em movimentos. Por isso que eles também são importantes, assim, né? E tem um tópico também, que eu não vou entrar agora aqui, né, que fala ali de paraísos perdidos, lá, mas aí é uma outra história que outro dia vocês me lembrem da gente conversar um pouco, porque ali assusta um pouco, né? As pessoas pensam que não podem ir para a natureza. Não é bem assim como está ali, e também tem várias outras coisas que acontecem, mas sim, hoje, né, o ser humano não tem mais aquilo que tinha antes desse contato profundo com a natureza, né? Assim como não sabe onde está o seu corpo, não sabe também em relação às energias que poderia colher melhor para, inclusive, alimentá-lo, né? Alimentá-lo, tá? Então aqui, também tem aqui, aí vamos lá para o Livro Branco, Os Incríveis Seres de Dois Mundos, vamos aqui para a página 269 e 270, deixa eu achar aqui. 269, vou tirar isso daqui. Aqui diz assim, por exemplo, olha só, aqui fala um pouco dessa questão de como foi formada essa parte mais densa do planeta, ou essa terceira dimensão, digamos assim, né? E aí diz assim, quando uma enfermidade, ou como podemos chamar, uma imperfeição na matriz dos corpos surge, ao mesmo tempo surgem formas de vida que poderiam restaurar o padrão original. Por formas de vida, quero dizer seres que entendemos como vivos, que podem ser animais ou plantas.
consideramos que este padrão, ou o que permite que este padrão de reflexo exista, seja um erro do programa original da projeção dimensional dessa nossa dimensão aqui. E esse erro ainda não pode ser controlado nem corrigido por aqueles que criaram o próprio sistema de projeções. Mas este erro de padrão serve como meio para cura para os corpos. É como um reflexo de ondas que aparecem pelas falhas das ondas criadas nos corpos. É um texto um tanto difícil, mas que vale a pena a gente entender aqui. E isso vai mostrando assim a interação que deve existir entre os próprios reinos, né? Uma coisa que eu gostaria só de chamar a atenção, que é por isso mais, né? Depois vocês continuam lendo esse texto aqui, que é interessante demais. Mas em geral a gente tem uma ideia seguinte de modificar ambientes, né? Modificar ambientes. Uma das coisas que eu acho que é mais importante entender é que se tem um padrão determinado, né? A gente vê assim paisagens que mudam completamente, às vezes até eu já vi assim, já passei por lugares nos quais a divisa de estado, a gente olhava para o lado assim, divisa do estado muda totalmente a paisagem, parece que não tem explicação, né? Então o que é aquilo ali? São, né, aquele reino que se identificou, aquele tipo de vegetação, aquele tipo de estruturas, né, que aí podem ser as rochas, o solo e a vegetação, né, esses reinos aí se intercalam no sentido de que ali existe uma necessidade própria de acordo com as configurações, com a matriz energética, com a tridimensionalidade, seja lá com o que for, mas faz parte daquilo. E a ideia do ser humano qual é sempre? Vou trazer aquela outra lá daquele outro estado, porque aqui não tem, né? Vou trazer daquela outra lá para conservar, para preservar aqui. O que está fazendo, né? Não parece que está modificando outra, é como se tivesse, por exemplo, tirasse o dedo e colocasse aqui na orelha e vice-versa, né? Vai acontecer uma coisa meio estranha? Pode até funcionar, mas vai ficar um negócio meio estranho. Então essa ideia de se eu quero fazer algo, né? Se eu quero explorar ou expandir algo, primeiro eu precisaria respeitar o que são as qualidades de um ambiente, de um ser, né, da estrutura daquele ser, porque pode até funcionar eu trocar o dedo pela orelha e vice-versa, mas será que a matriz desse corpo, ela permite que o dedo esteja na orelha e vice-versa? Né? Então esse é o questionamento que fica colocado e a importância de a gente primeiro querer entender o fluxo, o interno, para depois fazer essa modificação mais externa, porque senão, sim, podem funcionar algumas coisas, mas como a gente vê tanto na parte da meditação quanto da terapia, se nós não vamos na causa real, o que acontece? Os bloqueios permanecem, os processos de doença permanecem e as coisas realmente não se transformam, não mudam como poderiam, tá? Então ficou aqui mais ou menos esse recado dessa parte aqui.